Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Jamile Romão, sou nutricionista funcional e consultora científica da Pure Encapsulations desde 2020. E hoje nós estamos aqui e eu tenho a honra de estar nessa primeira aula desse nosso ciclo de palestras, junto com a Karina Wassal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pré-bióticos. Eu já vou dar um spoiler aqui, falar que no final dessa nossa reunião nós vamos ter um sorteio de um produto original da Pure Encapsulations. Deixa eu falar um pouquinho da Karina. Então, a Karina, que é uma das nossas referências como nutricionista, muito mais de uma nutricionista, ela é uma expert em saúde intestinal, em tratamento de doenças intestinais, em reabilitação e modulação do trato digestivo. Então, eu vejo, assim, como nutricionista, que a Karina é uma nutricionista, uma das mais atualizadas no que tange à nossa saúde intestinal. Ela não mede esforços para buscar conhecimento, ela vai na fonte. Acompanho a Karina, ela está sempre nos melhores congressos internacionais que abordam o sistema de intestino em qualquer aspecto clínico. E a gente que acompanha a Karina acaba viajando com ela, né, em todos os lugares que ela vai e acaba aprendendo muito só com os posts que ela faz durante essas viagens em busca desse conhecimento tão atualizado. Então, a Karina Wassal, ela é nutricionista, especialista em nutrição funcional, especialista em modulação intestinal, ela é mestre em ciências pela FMUSP, ela é especialista em cuidados integrativos pela Unifesp e ela também é especialista em FODMAPs pelo Training Monash University. Então, seja bem-vinda, Karina, sejam todos bem-vindos, a palavra é sua, fique muito à vontade, sinta-se em casa. Obrigada pelo convite, por essa recepção maravilhosa. Boa noite a todos que estão aqui, também com essa sede de aprender mais sobre microbiota intestinal. Eu acho que assim, é um assunto tão encantador que a gente não cansa mesmo de buscar, né? Seja aonde for. E eu adorei o tema, porque apesar de falar muito sobre microbiota, eu me dei conta que assim, eu nunca dei uma aula só sobre pré-bióticos, né? Normalmente a gente inclui o pré, o probiótico, tudo na mesma aula junto, e eu achei muito legal a escolha de separar ali, porque na minha opinião, os pré-bióticos, eles são os mais importantes para o nosso intestino, tanto na nossa alimentação, quanto em suplemento, e eu tive a oportunidade de fazer, acho que vocês vão ter aula com a Bia ao longo dessa jornada, aí que vocês estão promovendo, né? Mas eu tive a honra de fazer junto o estudo de síndrome do intestino irritável e a gente viu o quanto que é importante a inclusão do pré-biótico no tratamento desses pacientes. Então, eu vou dividir um pouquinho com vocês sobre esse assunto que eu tenho estudado e a gente esclarecer todas essas dúvidas. Eu vou agora, então, compartilhar minha tela em modo apresentação. Qualquer coisa, vocês me falem. Tá tudo certo? Tudo sim, Cá. Então, bora. Então, vamos lá, turma. A gente vai falar sobre pré-bióticos, a definição exatamente deles, né? Um pouco da diferença de cada um, mecanismos de ação e, lógico, aplicação na prática clínica, que no fim é o que interessa a nós e aos nossos pacientes. Bom, então, como eu falei, a gente sempre pensa, né, pré-biótico, probiótico, pós-bióticos, mas são mundos muito diferentes em cada um deles, né? Então, os pré-bióticos, eles vão ser substâncias que vão ajudar o crescimento dessas bactérias boas, a colonização, né? A gente fala assim, em termos mais leigos, alimento ali para as bactérias boas do nosso intestino, enquanto os probióticos são os próprios micro-organismos que vão promover alguma saúde para o hospedeiro, né? Que seja alguma bactéria que vai fermentar esses pré-bióticos e trazer algum benefício para o hospedeiro. E os pós-bióticos, eles já entram numa outra definição de
produto de bactéria, de parede de bactéria, às vezes alguma proteína que essa bactéria expressa. Então, é o que a gente considera como pós-bióticos. E daí, hoje a gente vai se ater mais aos pré-bióticos, que são substrato que é seletivamente utilizado por micro-organismos hospedeiros, conferindo um benefício à saúde. Então, ele tem que trazer, né, esse benefício à nossa saúde, né, seja diretamente ou indiretamente, para ser considerado um pré-biótico. Ele também vai ter que trazer benefícios ali para os ele vai ter que ser utilizado, na verdade, pelos micro-organismos comensais ali do nosso intestino. Então, a gente vai precisar que essas bactérias fermentem esse pré-biótico, senão acaba que ele acaba não sendo um pré-biótico, vai ser um outro tipo de fibra. Então, pensando nessas características, antigamente a gente pensava muito em pré-biótico como fibra, né? Então, é a primeira coisa que vem ali na cabeça. Então eu vou utilizar tal fibra para isso. Mas, de acordo com a ESAP, que é a Associação Europeia de Pré- e Probióticos, eles definiram outras substâncias como pré-biótico também, que não só as fibras. Então, olha que interessante, entrou alguns ácidos graxos, tipo ômega 3, as fibras, né, que a gente vai falar bastante hoje, oligosacarídeo, fosinulina, GOS, XOS, e também entrou os polifenóis e fitoquímicos, que são também considerados hoje em dia pré-bióticos. Isso porque eles vão ajudar, né, essas bactérias benéficas ali do nosso intestino se beneficiarem dessas moléculas. Então, por exemplo, se a gente está falando aí de uma cúrcuma, de um cacau, tudo que é rico em polifenol, né? Os polifenóis desses alimentos, eles vão ser também considerados pré-bióticos. E os pré-bióticos que dão o tom, a diversidade da nossa microbiota intestinal. A diversidade da microbiota é o índice mais importante que a gente tem quando a gente fala de saúde e equilíbrio da microbiota. E esses compostos são fundamentais para estímulos ali de bactérias chave, por exemplo, uma Akkermansia mucinifera, um Fecalibacterium prausnitzii, ou para as bactérias que a gente conhece como probióticas, né? Então, bifidobactéria, tanto que na definição também está os HMOs, que são os oligosacarídeos do leite humano, que também são considerados pré-bióticos. Então, a gente vai mergulhar um pouco em cada um deles. A gente tem, então, tem que ter fibras que fermentem, né? As fibras que não fermentam tanto, elas já não vão ser consideradas um pré-biótico. E aqui, o que não é pré-biótico, segundo essa definição? Os próprios probióticos, proteínas e gorduras, antibióticos e vitaminas ainda não são considerados como pré-bióticos. A gente sabe que tudo, né, modula ali a microbiota, tudo que a gente ingere vai ter um impacto na microbiota intestinal, mas a gente também precisa ter uma produção ali de ácidos graxos de cadeia curta para isso se tornar um pré-biótico. E daí, ontem eu estava atualizando a aula, como sempre a gente dá aquela última olhada nos papers, né, antes de dar uma aula, e achei um paper bem interessante de junho de agora de 2023, colocando assim um novo pré-biótico, um composto de um corpo cetônico ali do beta-hidroxibutirato. Então, eles discutem nesse paper que o polihidroxibutirato, que é um dos corpos cetônicos, ele aumenta o 3-hidroxibutirato no nosso intestino e vai ser utilizado, esse 3-hidroxibutirato, ele é utilizado como um pré-biótico para a microbiota intestinal. Então, nesse paper, a discussão é novos pré-bióticos surgindo ali, né, tanto até como módulos que a gente pode incluir, ou enfim, estímulos desses
outros pré-bióticos. Então, com o avanço de tecnologia e de pesquisas, eu tenho certeza que a gente vai acabar vendo coisas novas ali que a gente não tinha pensado, né, que podem regular. E aqui, né, o paper também discute que esse produto, né, vai ajudar as bactérias produtoras de butirato, né, a aumentarem e liberarem ácidos graxos de cadeia curta, produzirem ácidos graxos de cadeia curta, e também ativando células T reguladoras que vão causar efeitos anti-inflamatórios não só no intestino, mas no organismo como um todo. Eu achei bem interessante a gente estudar um pouco mais isso, né? Então, outros compostos que a gente não pensava como um pré-biótico, eles podem ser pré-bióticos. E daí é muito interessante a gente trazer também que nem toda fibra é um pré-biótico, né? Que antigamente com aquele conceito que a gente ficava só das fibras, então a fibra que vai ser o pré-biótico, né? Nem toda fibra ela vai ter efeito pré-biótico. A gente tem vários tipos de fibras. Então, desde um poliol, né, um xilitol, maltitol, eles são fibras, mas não tem um efeito pré-biótico, apesar de dar bastante gases e distensão, mas essas bactérias não vão produzir ácidos graxos de cadeia curta a partir dessas substâncias. A gente também tem fibras insolúveis, fibras não fermentativas, tipo celulose, que fibras ali também mais insolúveis, que elas não vão trazer também essa característica de fermentabilidade para ser um pré-biótico. Agora, as fibras que mais têm essa característica são os oligosacarídeos, principalmente FOS, GOS, XOS e MOS, né? Então, a gente tem esse tipo de fibra derivado de oligosacarídeo e também a inulina, que é uma cadeia um pouco maior, eu vou mostrar para vocês, que são bem pré-bióticas, então elas são bem fermentativas, bem utilizadas ali pela nossa microbiota. Mas a gente também tem alguns polissacarídeos, como por exemplo o amido resistente, que ele também vai ter um papel pré-biótico, né? A gente conhece muito da banana verde, é um ótimo pré-biótico. E a gomacácea, ela tá aqui, ela não é tão fermentativa, mas ela também tem um efeito pré-biótico, já foi demonstrado de aumento de bifidobactéria. Então, nem toda a fibra vai ser pré-biótico, mas a gente tem essas opções aqui para utilizar. E daí é muito importante a gente começar a entender um pouco as características das fibras. Por quê? A fibra ela vai se dividir. Esse paper está muito maravilhoso, gente. Eu recomendo que vocês tirem print aqui da referência, que é um paper que eu já li umas 300 vezes, sabe? Porque a gente precisa entender das fibras para a gente conseguir modular a microbiota intestinal. Então, ele divide aqui. As fibras têm característica de viscosidade, de solubilidade e de fermentabilidade. E daí elas vão meio que se dividindo aqui nessas características. Então, por exemplo, um psyllium, ele tem uma baixa fermentabilidade, uma média viscosidade e uma média solubilidade, que vai ser diferente de uma inulina, que vai ter, ou de um GOS, que vai ter uma alta fermentabilidade, não vai ser viscosa e vai ter uma solubilidade. Diferente de uma pectina, que ela já está mais aqui, ela tem uma solubilidade, uma viscosidade, uma fermentabilidade, mas não tão fermentativa igual esses. E aquelas fibras insolúveis, né? Celulose, germen de trigo, essas fibras que vão ajudar no bolo fecal, mas não vai ter viscosidade e solubilidade e fermentabilidade. Tá? Então, isso muda completamente. É como se a gente estivesse dando enter no computador, são os comandos que a gente dá para a nossa microbiota. E nutricionista em específico, que a gente que não só coloca os módulos, né, de fibras, mas faz a dieta do paciente, esses são nossos comandos para a gente conseguir modular uma microbiota intestinal. Então, uma hora que eu pego um teste de microbiota e olho aquela composição de bactérias, eu tenho que saber quais desses comandos que eu vou dar para crescer ou para diminuir a bactéria que eu estou querendo ajustar ali, grupos, né, de bactérias e tal. E, lógico, conhecer bastante das bactérias também.
mas eu acho muito interessante a gente mergulhar nesse mundo. E nesse mesmo paper, ele traz aqui uma tabelinha, olha que interessante, beta-glucana. Eu adoro esse tipo de fibra para sistema imune, também aumenta ácidos graxos de cadeia curta, ela tem uma alta fermentabilidade, uma média viscosidade, uma baixa solubilidade. Então, cada uma vai tendo essa característica. A inulina, ela já tem, né, essa alta fermentabilidade, uma viscosidade mais baixa e uma solubilidade maior. Então, cada uma vai trazendo esse tom. Isso é muito importante que a gente entenda, até para a gente ajustar os tipos de fibra da dieta e saber o que você vai dar de módulo ali, né? Então, fazer essa alquimia, às vezes misturar duas fibras, colocar um tipo de fibra por um período, o resto colocar na dieta. E isso a gente viu muito no estudo que eu fiz com a Pure Encapsulation, que a gente viu o quanto foi importante suplementar o prebiótico na dieta low FODMAP. Porque o que eu tenho visto na prática hoje em dia? Muitos pacientes, eles vêm com a dieta muito restrita. Então, por medo de fermentação, por estar com sintomas, por estar se sentindo mal, eles cortam praticamente tudo de fibra. E, gente, não vai sair do looping de passar mal com uma dieta pobre em fibra. Por quê? Você continua com aquela microbiota ali pouco diversa, não dá estímulos, e daí você não consegue pôr mais nada. Então, fica nesse looping eterno. Então, a gente precisa ter essa sabedoria para ir colocando as fibras menos fermentativas, ajustando para o paciente se sentir bem ali e a gente proteger aquele intestino do paciente e conseguir ter uma boa diversidade, tá? Aí a gente tem vários mecanismos de ação. Outra coisa maravilhosa dos pré-bióticos, que além da gente aumentar a diversidade de microbiota, mexer ali, né, em toda a composição da microbiota, a gente tem fibras que vão ajudar em metabolismo, tanto aquelas que vão ser mais viscosas, mais solúveis e diminuir a absorção de glicose, de lipídio aqui no lume intestinal, então você consegue regular a glicemia, você consegue aumentar a GLP-1, né? Hoje está tão procurado o aumento do GLP-1 pelas medicações, né? A fibra solúvel ela faz isso, então a gente pode dividir essa fibra solúvel ao longo do dia para trazer mais esse efeito metabólico, né? A gente também diminui alguma reabsorção de ácidos biliares e por isso que ajuda no colesterol também. E fora toda a questão, né, de aumentar a água no bolo fecal, melhorar o bolo fecal e ajudar na produção de ácidos graxos de cadeia curta, que é um dos efeitos mais importantes. Então, acetato, propionato e butirato, que vão ter um efeito anti-inflamatório aqui no intestino, vão servir para outras bactérias se alimentarem desses compostos e produzirem outras coisas e também vão modular nosso sistema imunológico, vão ter efeito anti-inflamatório sistêmico, até no adipócito, e também eles vão ajudar na estrutura da barreira intestinal. Inclusive tem paper hoje em dia até mostrando a relação do eixo intestino-cérebro, né, pela produção dos ácidos graxos de cadeia curta. Então a gente consegue, inclusive, ajustar essa conversa do eixo intestino-cérebro, melhorando até performance mental, cognição, memória. Tem estudos mostrando o uso do pré-biótico ali no Alzheimer, na melhora. Tem um estudo bem interessante que eles fizeram com camundongo e deram uma dieta baixa em fibra e para um grupo uma dieta rica em fibra. O grupo com baixa em fibra, depois de um tempo, os camundongos ficaram desorientados no sentido de não conseguir mais realizar as atividades cotidianas dele, rotineiras dele. Então, gera o que a gente chama de brain fog, né? Daquela confusão mental. Então, a fibra é muito mais do que só ali para o bolo fecal. E daí eu queria entrar um pouquinho em cada uma dessas fibras pré-bióticas para vocês, né? Então, no grupo dos oligosacarídeos, a gente vai ter os frutanos,
E a gente vai ter galactanos também, né? Muito conhecido em alguns alimentos, né? Leguminosas, feijão. No leite materno, a gente também tem bastante galactano. E daí, entrando aqui nos fruto-oligosacarídeos, né? Eles são compostos por 6 moléculas de frutose e uma de glicose. É uma cadeia mais curta, vocês vão ver em comparação à inulina, que tem mais de 10 moléculas de frutose. Então, por isso que o FOS ele é muito famoso por fermentar muito. Sim, ele o objetivo dele é fermentar. Então, antigamente a gente via muito suplemento com FOS, né? Em simbiótico, em pré-biótico. E hoje em dia vocês vão encontrar menos esses suplementos com FOS, por conta do efeito colateral que ele traz de fermentar, por ser uma cadeia curtinha, as bactérias vão lá e fermentam muito rapidamente. Ele é bom para a microbiota, tá? Ele traz efeitos benéficos ali, aumenta bifidobactérias, bactérias boas, mas realmente a tolerabilidade dele é um pouco baixa. E os frutanos, então, eles podem ser de 2 a 10 unidades, né? Então, o FOS pertence a isso. Quando é maior que 10, a gente já encontra a inulina, tá? Que ele vai ser um oligosacarídeo ali. E a inulina, ela fermenta um pouquinho menos do que o FOS. Ela é mais, a tolerância dela é melhor, porque a cadeia dela é maior e isso vai fazer com que fermente um pouco menos. Nós não temos enzimas que quebrem essas estruturas, tá? A gente não consegue quebrar essas estruturas. Quem faz isso pra gente são as próprias bactérias da nossa microbiota, por isso que também fermenta, né? E daí essas fibras vão chegar intactas lá no intestino grosso e serem fermentadas por essas bactérias. E daí a gente vai também ter o aumento ali de bactérias que consomem essas fibras, né? Então, bifidobactérias, lactobacilos, na verdade, até por um processo mais indireto ali. Então, essas bactérias, elas fazem o que a gente chama de cross-feeding. Então, elas vão fazendo produtos e outras vão consumindo, produzindo outras coisas. Lactobacilos vai muito para a lactose, né? Então, meio lácteo ali deles. Então, essas fibras, elas vão dar ali o tom, né, da nossa microbiota, mas vai produzir gás em troca disso e ácidos graxos de cadeia curta. Quando a gente fala do galacto-oligosacarídeo, ele pode ter esses 2 tipos de cadeia, frutose, galactose e glicose, ou 2 de galactose. Então, já é bem diferente de uma inulina ou de um FOS, né? Ele tem outra molécula ali. Também é uma fibra mais fermentativa. Então, vai promover também esses benefícios, né, para a microbiota intestinal. Presente em leguminosas, couves de Bruxelas, cebola, chicória, leite materno. Também a gente não consegue quebrar, né, essas ligações. Precisa da alfa-galactosidase necessária para a quebra das moléculas e vai ter essa ação semelhante ali dos frutanos, né, de serem fermentados ali no colo. Produção de bastante ácido graxo de cadeia curta. Aí vem a pergunta, mas Karina, por que você está falando bem dessas fibras se o meu paciente com intestino irritável não tolera elas? Aí que tá, o problema não é a fibra, o problema é o desequilíbrio da microbiota do paciente com intestino irritável, com uma hipersensibilidade visceral, então ele tem toda uma alteração ali de receptores de dor, de desconforto, e às vezes essa produção de gás pode ser um gatilho para o desconforto desse paciente. Por isso que a gente faz a dieta da retirada dessas fibras por um tempo. Não é para fazer dieta low FODMAP por mais de 2 meses, porque senão você acaba com os pré-bióticos da alimentação desse paciente e essa microbiota não vai ficar boa. Então é muito importante a gente ressaltar isso. E outro tipo de pré-biótico são os HMOs, que quem trabalha com criança já está bem habituado, né, com esse termo, os oligosacarídeos do leite humano. A gente vê muita fórmula, né, de infantil ali com adicionado de HMO justamente para compensar ali o leite materno, né? Então, são os pré-bióticos que estão no leite materno que vão ter diversos benefícios para sistema imune,
efeito anti-inflamatório, protetor, antiviral, antibacteriano, de ajudar no desenvolvimento da parede, da barreira intestinal do bebê, também da microbiota, né? Tem um efeito super bifidogênico a partir do consumo dessas substâncias que começa a colonizar o intestino da criança com um bifidobactéria, que é uma das primeiras, né, bactérias ali colonizar nosso intestino, mas por conta desse estímulo desses pré-bióticos. E assim, eles vão ter diversos benefícios, né? Então, tanto que criança que é amamentada desde pequena vai ter uma microbiota, um sistema imune, vai diminuir processo alérgico, né? Desordens alérgicas, e a gente vai conseguir até ter um melhor desenvolvimento cognitivo dessa criança e da própria microbiota intestinal. Então, é muito importante, e ele tem uma estrutura aqui que é um pouco de Foucault, ele tem toda essa estruturinha aqui para ser esse pré-biótico bem específico. Por isso que quem é amamentado, né, na primeira infância vai ter uma colonização da bactéria, da microbiota melhor. Então, chegando até quase que recuperar aqueles bebês que nasceram de cesárea, se for amamentado, já dá uma super ajuda ali a recuperar a microbiota, que não é colonizada igual de um parto normal. Então, na prática, trazendo um pouco aqui de prática para vocês, o que a gente tem, né? Goma cássia purificada é bem utilizada por ser uma fibra não muito fermentativa, mas que tem um efeito legal, tá? Então, ela vem de uma casca, né, de uma árvore, de uma resina ali, e ela ajuda paciente que tem intestino irritável, tolera bem, porque ela não tem não faz esse efeito muito fermentativo. E também dá um estímulo legal para a microbiota. O psyllium, eu adoro o psyllium, mas ele já é uma fibra mais viscosa, assim, ele forma um gel, né? Precisa ter cuidado, que às vezes a pessoa toma o psyllium e não toma água suficiente, isso pode até prender o intestino da pessoa, e é uma fibra que ela também não é tão fermentativa, ela vai ter um efeito fermentativo, mas não é muito grande. O GOS, eu adoro o GOS, sou super fã do GOS, a gente usou no estudo da Pure Encapsulation o poliprebiótico que tem GOS, né? Então tem várias pesquisas mostrando que reduz endotoxemia, então inflamação ali no intestino, aumenta bactérias boas, né? Então bifidobactéria, a Akkermansia mucinifila, e não gera tanto sintoma, apesar que um pouquinho as pacientes podem sentir no início. O FOS foi o que eu falei, ele já é mais fermentativo, então ele já é mais complicado de fazer a suplementação, porque as pessoas não toleram ele tão bem. E a inulina, eu adoro usar a inulina também, porque vai ajudar no funcionamento intestinal, imunidade, e ela não é tão fermentativa igual um FOS. Então, às vezes, eu gosto até de misturar, pode pôr um pouquinho de goma cássia com um pouquinho de inulina num sachê. E daí, assim, toda vez que vocês estiverem com receio de dar uma fibra, porque o paciente tem gases e tem distensão e a gente não quer piorar esse quadro nele, a ideia é também começar com um pouquinho e ir aumentando aos poucos, tá? Outra coisa, um paciente que fez uma dieta low FODMAP, ele está melhor da fermentação, ele tem muita dificuldade de reincluir os pré-bióticos na alimentação. Por quê? Porque ele vai ter um pouco de fermentação, é meio que normal. Isso não pode gerar dor, desconforto, mas a gente também tem que trazer isso para o paciente, senão ele acaba não reintroduzindo mais nada e ficando completamente sem fibra na dieta. Aqui um estudo com o GOS, né? Ele suplementou o GOS numa dieta low FODMAP. Então, tinham 3 grupos. Low FODMAP placebo, low FODMAP mais GOS e um grupo do CHAN mais placebo. 4 semanas.
Então, quem fez a Low FODMAP mais GOS teve 67% de alívio nos sintomas comparado com os controles. Mas, mesmo suplementando com o GOS, a dieta Low FODMAP, ela reduziu os níveis de bifidobactéria nos pacientes, mas eles tiveram mais alívio ali dos sintomas, que é um dos nossos objetivos. Esse estudo já é mais antigo, o Dr. Dan Weitzberger, que fez no laboratório dele, eu tive a oportunidade de acompanhar essa pesquisa, mas eu quis trazer porque na época foi utilizado um simbiótico com FOS, então tinha 4 tipos, acho que, de bactérias, que era entre lactobacillus e bífido, e mais o FOS, né? E daí, assim, teve um pouco dessa questão da fermentação, mas o interessante é que esse estudo foi feito ali mais longo prazo e que as mulheres, eram todas mulheres que eram cronicamente constipadas e tomaram o suplemento, elas foram melhorar depois de 4 semanas de uso, que daí teve uma melhora na evacuação. Então, eu quis trazer esse estudo aqui para discutir isso, porque o que acontece na prática? Muitas vezes a gente põe uma fibra, o paciente sente desconforto, a gente mesmo orienta a suspender. Óbvio que não é para deixar ele desconfortável, né? Mas às vezes cabe a gente mensurar ali o quanto que pode ser que no começo sinta algum desconforto e não tanto efeito, mas que é um tratamento mais longo mesmo, né? Todos esses estudos que avaliam pré-biótico em constipação, principalmente, tem um tempo ali para fazer efeito. Então, esse tempo pode levar ali mais de 3 a 4 semanas para a gente colher algum resultado, não é um laxante, né? Então, muitas vezes o paciente e a gente mesmo não tem essa paciência de esperar esse tempo. Então, por isso que eu quis trazer esse alerta. E falando um pouco desses outros pré-bióticos, né, que a gente tem hoje em dia, como, por exemplo, os polifenóis. Quando a gente fala em polifenóis, a gente tem muitas variáveis aqui, né? A gente tem ácidos fenólicos, flavonoides, estibenos, e daí vai ter flavona, isoflavona, antocianinas. É um mundo à parte, quase que mais difícil do que entender todas as bactérias do nosso intestino. Mas essas substâncias já, tanto que elas têm um impacto tão importante no intestino, que elas já foram consideradas como pré-bióticas. Então, a gente vai encontrar em frutas, café, chá, cereais, chocolate, né? Óbvio, o cacau, né? Não chocolate ao leite ali, até mesmo no vinho por conta da uva. E vai ter um impacto ali, né? De melhorar a microbiota intestinal, então o quorum sense entre as bactérias, todo o metabolismo, né? Vai modular a composição da microbiota, ajudar em barreira intestinal, propriedades antioxidantes, né? Para a gente ter um intestino saudável, a gente precisa ter um ambiente saudável. Então, isso também vai acabar impactando ali no metabolismo como um todo do paciente. Aqui trazendo mais um estudo mostrando, né, esses flavonoides, antocianina, flavonol, curcumina, resveratrol, polifenóis, né, impactando aqui na composição dessas bactérias, diminuindo bactérias patogênicas, ligando ali no eixo intestino-cérebro via nervo vago, regulando o sistema imunológico. Então, tem um impacto bem interessante e isso é muito fácil da gente incluir na alimentação. A gente pode usar também como suplemento, por exemplo, no estudo que eu estou dando vários spoilers da aula da Bia, mas é que eu não aguento porque a gente viu isso na prática, né? Então, a gente também fez, junto com o pré-biótico, alguns polifenóis que aumentaram a quermância mucinífila, por exemplo, no intestino desses pacientes. Então, a gente usou como suplemento, mas a gente consegue incluir isso de maneira também mais fácil ali na dieta, que é muito bacana a gente dar estímulos diferentes para a nossa microbiota intestinal ficar bem diversa e saudável. Então, a gente pode incluir nos vegetais, frutas, legumes, colocar uma cúrcuma, um cacau, colocar chás, né? Então, variar os tipos de chás. Então, isso
acaba sendo mais fácil ali da gente colocar em prática. Daí eu trouxe aqui, por exemplo, um exemplo de cardápio, que vocês vão olhar, tá ok, né? Nada demais, assim, não é uma alimentação ruim. Então, de um paciente que come de manhã 2 ovos, mais uma tapioca, aí almoça uma salada de folhas, legumes ou verdura cozida, 2 colheres de sopa de arroz, frango grelhado, lanche da tarde, um pão de queijo ou um bolo, e jantar, legumes cozidos, frango ou carne. Uma dieta ok, né? Mas daí a gente começa a pensar, mas que estímulo, né, tá dando isso para a microbiota? Eu gosto de pensar como se eu estivesse colocando, assim, na mesa todos os compostos, né, desse dia alimentar e o que isso está trazendo ali, né, de benefício para a nossa microbiota. E daí, trazendo um exemplo um pouco mais completo, né, de como a gente pode melhorar essa dieta. Então, na questão dos pré-bióticos, né? Então, de manhã a gente pode já incluir um módulo de fibras, depende um pouco de cada paciente, né? Pode ser um GOS, pode ser uma inulina, pode ser uma fibra misturada. Aí os mesmos ovos que ele estava comendo, a gente acrescentar uma fruta, com uma colher de sopa de farelo de aveia, que é rico em beta-glucana, mais um pouquinho de chia, já um outro estímulo de fibra, uma xícara de chá verde pelos polifenóis do chá verde, epicalogatequina galato, que a gente sabe que também modula bastante microbiota. Naquele mesmo almoço, a gente acrescentar semente, então semente de abóbora, de girassol, que vai ter uma gordura antioxidante, colocar um chocolatinho 85% cacau também na alimentação dele, que vai ser gostoso e também vai trazer mais polifenóis para a dieta. Lanche da tarde a gente pode pôr um shake com uma proteína e colocar frutas vermelhas, ou açaí, ou um iogurte com frutas vermelhas, e daí são ricas, né, em polifenóis também. E à noite a gente colocar legumes, verduras, né, uma quinoa, colocar um azeite extra virgem e uma xícara de chá, mas sem cafeína. Não sei se vocês já pararam para testar isso, mas é difícil a gente atingir a recomendação de fibras que a gente tem por dia, né? Ainda segue aquela de 25 a 30 gramas de fibra por dia, né? Sendo insolúvel e solúvel. Mas vai contar, eu já fiz isso na minha alimentação e é bem difícil você alcançar se não for com esses detalhes ali na dieta. Então, esses detalhes, eles importam muito na saúde intestinal. Então, aquela alimentação que era ok, faltava fibra. Se a gente voltar lá, a gente aqui de manhã não tem fibra, no almoço uma saladinha com uma porção de legumes ou verduras, isso daqui, assim, chutando bem alto, uns 10 gramas de fibra, à tarde 0, e à noite um legume cozido, que também não vai ter muito ali. Então, a gente chegou a 15 gramas de fibra, numa recomendação de 30, metade. Isso que eu fui boazinha pensando que são porções substanciosas aqui. Tem gente que às vezes nem come aqui no jantar. Essa coisa do jejum intermitente também acaba fazendo mais jejum, pula refeições e falta mais fibra, isso vai ter um impacto na microbiota. Eu gosto do jejum, mas é importante que a gente regule quando a pessoa está comendo os nutrientes necessários, né? E aqui a gente já consegue, né? Só de chia tem bastante fibra, 8 gramas, farelo de aveia, a gente já vai ter aí uns 5 e pouco, mais um módulo de fibra, mais de 10 gramas, aqui a gente está quase com 20. Aí aumentei polifenóis, aqui a gente pode acrescentar também algum tipo de fibra. Então, já fica uma dieta mais substanciosa nesses pré-bióticos. Então, é muito importante a gente tomar cuidado desses detalhes para uma boa modulação intestinal. Então, só trazendo também o conceito dos simbióticos, né? Do mesmo jeito que mudou dos pré-bióticos, o simbiótico não é só uma bactéria com uma fibra associada, mas pode ser uma bactéria com resveratrol associado, com uma curcumina, com um polifenol de romã.
Enfim, agora a gente tem essas outras opções de simbióticos, né? E, de novo, vai ter que trazer um benefício à saúde do hospedeiro, essa combinação. Lembrando que cada combinação que faz vai ter um impacto diferente também, né? Então, isso precisa ser estudado, né? Não é só misturar ali e pronto. E a gente já sabe, né? Mas eu gosto de reforçar, a gente já saiu da era que tratar uma desbiose é colocar um probiótico, né? Para o paciente. A gente sabe que para atingir um estado de simbiose, a gente tem que pensar naquele ambiente, né, como está o balanço antioxidante, né, porque num quadro de desbiose a gente vai ter um estresse oxidativo e aqui num quadro de simbiose a gente tem que ter esse balanço. A gente vai precisar de uma diversidade e riqueza da microbiota, isso é muito importante, falei várias vezes, e os prebióticos vão trazer isso, enquanto que numa desbiose a gente tem grupos de bactéria predominando com uma baixa diversidade e riqueza dessa microbiota. A gente tem que ter uma barreira intestinal adequada, sem estar inflamada, funcional para secretar hormônios, muco, protetor, para aquilo ficar em equilíbrio, enquanto numa desbiose a gente tem uma permeabilidade intestinal. E aqui na simbiose a gente tem que ter uma imunotolerância, enquanto que numa desbiose a gente pesa mais para uma inflamação, né, para sinalização de inflamação. Então, para a gente tratar, né, esse intestino, a gente vai precisar dos prebióticos, e eu acho que eles são mais importantes ainda do que os probióticos, eles vão ter, claro, a sua aplicação, o probiótico, mas a gente não vai conseguir modular só com os probióticos. Então, defendendo aqui meu tema de hoje, os prebióticos, eles são bem importantes. Na prática, a gente sempre unindo a ciência com a prática clínica, né? Então, por exemplo, aquele paper de uma fração ali do corpo cetônico ajudar. Então, eu sempre fico de olho ali no que está saindo da fonte da ciência e como que a gente consegue trazer isso como benefício para os nossos pacientes, né? Trabalhar com uma alimentação rica em prebióticos, né? Mesmo na fase que você está restringindo alguns tipos de fibra, então fazer isso de maneira temporária, incluir outras substâncias ali que vão ajudar nessa microbiota. Tratar desbiose não é restringir alimentos, né? Acho que isso tem acontecido muito, a gente não pode, na verdade, tem que incluir coisas para nutrientes para a nossa microbiota ficar boa. A gente vai ter cada vez mais, né, produtos específicos, diversas tecnologias ali, né, para tratar o intestino, tanto no mundo dos prebióticos como nos probióticos e pós-bióticos. Eu acho que a gente vai ver bastante mudança no mercado nesses próximos anos. E a conduta é sempre individualizada, porque no fim a gente está meio chutando, né? O que vai dar aquele prebiótico que eu vou colocar, se ele vai dar match com a microbiota que eu estou mexendo. Então, se o paciente sentiu isso, sentiu aquilo, a gente tem respostas individuais que devem ser levadas em consideração, pensando hoje em dia que a gente se preocupa muito com essa personalização, né? Essa individualidade de cada paciente. Então, turma, espero que eu tenha convencido vocês da importância dos prebióticos na nossa alimentação, na saúde intestinal. Para quem gosta de conteúdos de microbiota, intestino, convido vocês para escutar meu podcast, Da Boca para Dentro, minhas redes sociais, e esse é o meu último livro que eu escrevi, que fala de microbiota intestinal, da ciência à prática clínica. Vou interromper aqui o compartilhamento da tela para a gente ver a Jamile. Eita, Karina, que aula, hein? Maravilhoso. Trouxe muita informação, muita atualização, né? Eu que não sou da área de nutrição infantil, aprendi um pouquinho aí sobre a importância dos prebióticos presentes no leite humano, e a gente vê que a ciência não para, né? A gente vai continuar te acompanhando aí nas redes sociais, ó. Tá aqui. Que emoção! Adorei, obrigada. E foi um prazer, muito obrigada, foi uma aula maravilhosa, espero que todo mundo tenha aproveitado bastante, feito bastante anotação.
E agora eu vou apresentar para vocês aí alguns produtos dentro dessa linha de pré-bióticos que a Karina falou. Ela já deu alguns spoilerzinhos, mas eu vou apresentar para vocês 3 produtos para a gente conseguir melhorar essa visão do que a gente pode ter de produto bom no mercado, tá? Então, nós temos aí, dentro desse mundo de suplementação, a Pure Encapsulations. E a Pure Encapsulations, ela vem aí de encontro ao que a gente tem de melhor no mercado. Então, eu sou Jamile Romão, me reapresentando. Eu sou nutricionista funcional, graduada pela Universidade Católica de Brasília. Sou pós-graduada em nutrição funcional pela VP, em nutrição clínica, e sou pós-graduada em fitoterapia também pela VP. E aqui eu venho apresentar para quem ainda não conhece a Pure Encapsulations, que é uma marca global da Nestlé Health Science. Então, ela é uma marca que tem essa pegada de ser realmente clean label e ter produtos 100% hipoalergênicos. Então, a gente não tem na nossa linha estearato de magnésio, dióxido de titânio e óxido de silício, que são conservantes permitidos pela legislação brasileira, mas a Pure já não trabalha. Então, todos os nutrientes que a gente trabalha são nutrientes que têm uma alta biodisponibilidade, que tem uma alta concentração na dose, porque a gente é baseado em ciência. E a ciência trabalha com altas doses, porque é daí que a gente vê a eficácia dessa suplementação. Eu vou passar aqui para vocês um videozinho de 50 segundos, muito rápido, só para vocês conhecerem melhor e saber o que é a Pure Encapsulations de fato. A eficácia é o resultado do nosso compromisso implacável com a inovação científica. Há mais de 30 anos, viemos pesquisando e desenvolvendo uma linha abrangente de suplementos mais efetivos e são comprovados por mais de 50 estudos clínicos específicos nos principais periódicos científicos. Através da colaboração com as principais instituições acadêmicas do mundo, estamos construindo um potente número de pesquisas que estão em constante desenvolvimento e contribuem para o avanço da ciência nutricional. Nosso comprometimento com a ciência é só mais um dos motivos para a Pure Encapsulations ser a número 1 em qualidade e confiança, de acordo com os profissionais de saúde. A eficácia é o resultado do nosso compromisso. Então, o primeiro produto que eu quero apresentar para vocês é o Poly Prebiotic Powder. Ele foi o produto utilizado aí no nosso estudo do protocolo 5R. Então, ele é um produto que tem a junção de estilooligosacarídeo, glucooligosacarídeo, o extrato do cranberry, conhecido como vacino macrocarpon, o extrato do blueberry e o extrato do pomegranate, que é a romã. Então, ele é um produto à base de pré-bióticos e polifenóis, em especial a gente tem aí as antocianidinas, e cada um tem uma indicação clínica muito especial. O Choice e o Góis, a gente diz que ele tem uma boa afinidade para alimentar a Akkermansia mucinifera e Bifidum bacterium. O cranberry a gente já conhece muito dentro da nutrição, que ele é uma frutinha, uma berry, que ajuda bastante em controle de Escherichia coli, que é uma bactéria muito envolvida em infecções de trato geniturinário, mas a Escherichia coli ela está envolvida na desbiose também. O cranberry ele tem essa ação tanto no controle da Escherichia coli, como ele é um polifenol que melhora a qualidade da microbiota. Já o blueberry e o pomegranate, que é a romã, eles têm uma ação aí como polifenol, como substrato de bactéria positiva, mas a gente tem vários estudos que correlacionam blueberry e pomegranate lá com as nossas tight junctions. Então, a gente tem alguns estudos que comprovam que blueberry e pomegranate atuam fortalecendo tight junctions. É um produto em pó, então é um produto que vem com um dosador dentro. A dose dele é de aproximadamente 4,6 gramas. Ele é bem rosinha pela presença dessas berries e ele é um produto que ele teve um ótimo resultado no estudo que a gente desenvolveu. Ele tem essa junção de polifenóis e prebióticos nessa intenção mesmo de ação seletiva que não gera desconforto intestinal.
O próximo produto que eu vou apresentar para vocês tem uma pegada um pouquinho diferente, então ele é um produto que modula a função gastrointestinal, promovendo o suporte de integridade de mucosa, mas ele trabalha muito com a resposta imune intestinal. Ele tem uma proteção de mucosa e melhora as nossas células epiteliais, que são os nossos enterócitos. Então, o que ele tem aí nesse produto? Ele também é um produto em pó, vem com a colher dosadora, que tem mais ou menos 5,7 gramas por dose, e ele vem com arabinogalactano, que é um prebiótico super interessante quando a gente está falando de imunomodulação, de gout, de imunidade inata. Ele tem a glutamina, que a gente já conhece, que é um dos aminoácidos mais importantes para enterócitos e para a imunomodulação intestinal. Vem com extrato de perila, que a gente conhece como Benegut, que também está envolvido nesse fortalecimento do sistema imunológico. Astragalus membranáceos, que é um fito muito importante quando a gente fala de imunomodulação, e a Glycyrrhiza glabra, mas ela desglicirrinizada, ou seja, a gente tira a glicirrina, que é a responsável pela parte de modulação de cortisol, a parte adaptógena desse fitoterápico. Então a Glycyrrhiza entra aqui como estimulante de produção de mucoprotetor. Eu vejo muito esse produto para um paciente que está na crise de uma doença inflamatória intestinal, então ela ajuda muito a desinflamar esse intestino e ajuda a modular toda essa parte de linha, de primeira linha de defesa aí, tá? E a gente tem também o arabinogalactano isolado, então a gente tem um produto em uma dosagem de 500 miligramas de arabinogalactano, que ela é uma fibra prebiótica envolvida diretamente na produção de citocinas anti-inflamatórias e que ajuda também nessa questão de gout, de primeira linha de defesa. Então, ele também ajuda a manter a composição saudável da microbiota, então a gente está falando ali da diversidade da microbiota, que a Karina tanto falou que é tão importante, não só quantidade, mas diversidade da microbiota. Tá? Então, são 3 produtos encontrados aí dentro dessa linha, desse universo Pure Encapsulations, que são mais ou menos 350 produtos. Todos os produtos vocês viram que tem aqui esses selos aqui embaixo. Esses aqui são selos de qualidade, né? Então, é um produto, todos os produtos são gluten free, não são geneticamente modificados, são isentos de lactose, são isentos de soja, são quase todos veganos e vegetarianos. Então, se vocês quiserem saber mais da Pure Encapsulations, além do site, né, purecaps.com.br, a gente tem aí 2 canais de vendas de produtos. A gente tem um WhatsApp, em que nós, prescritores ou os pacientes, entram em contato para adquirir os produtos indicados, receitados por nós. Então, por esse WhatsApp, o paciente manda a foto ou o PDF dessa receita, desse produto prescrito, e a nossa equipe está apta para passar todas as informações, tanto de orçamento, condições de pagamento, todos os detalhes de entrega, o nosso WhatsApp passa para o nosso paciente. O outro canal de compra é direto no site, então se for um paciente mais descolado, a gente pode mandar o paciente direto para o site, o paciente compra, finaliza a sua compra e ao final da compra é importante a gente anexar a receitinha, a receita desse produto prescrito por nós profissionais de saúde. Como são produtos vindos diretamente dos Estados Unidos, a gente não tem estoque destes produtos importados no Brasil, a gente tem um frete único, R$ 66,00 para todo o país, para qualquer região. E por passar por um trâmite de importação, a gente tem um prazo de entrega mais ou menos ali de 12 a 15 dias úteis. A gente tem conseguido ter melhorias nesse processo, a gente vem trabalhando arduamente para ter melhorias nesse processo, mas a gente coloca esse prazo de 12 a 15 dias úteis e até o momento estamos sem nenhuma reclamação nos últimos 3 meses. E existe uma taxa de importação, sim, é o imposto do governo, todo produto que a gente importa, a gente paga um imposto, que é de 13%, tá? Então, esses são os canais de venda de produtos da Pure Encapsulations. A gente tem um cupom de desconto para o prescritor de saúde. Então, se vocês que são nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, dentistas, ou seja, qualquer profissional de saúde, tem um cupom de desconto que a gente pode estar falando, depois vocês podem entrar em contato pelo atendimento, a gente passa essas informações para vocês com mais detalhes. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a Karina aí por essa aula maravilhosa, por essa atualização em prebióticos e digo que foi um prazer estar aqui com todo mundo.
Agora eu vou passar a palavra para a nossa consultora master, Ana Beatriz Batistella, que a Bia vai fazer o sorteio de um produto original desses 3 que a gente acabou de apresentar. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada, Jay. Cá, super obrigada pela aula, foi ótima como sempre. Sou suspeita para falar, que a gente já vem trabalhando aí há bastante tempo com esse projeto de pesquisa. Então, mais uma vez, super obrigada, a aula foi ótima. Só elogios aqui no chat. Muita mensagem do pessoal elogiando. E agora, hoje eu entrei com a parte boa, então deixa eu compartilhar minha tela com vocês, que eu vou fazer um sorteio aqui. Então, só para vocês entenderem a dinâmica do sorteio, né? A gente tem aqui a lista quando vocês se cadastraram, então a gente tem a lista aqui de todo mundo que está online. Então, no momento agora a gente tem 502 participantes. Então, eu vou fazer um sorteio aqui pelo sorteador, por número. E aí, com base no número que sair aqui, a gente vai ter o ganhador desse produto, tá? Então, vamos lá, sortear agora um número. O número foi 201. Deixa eu confirmar quem foi a pessoa ganhadora do 201. Foi Janaína da Silva Belo. Então, Janaína, você foi a vencedora aqui do nosso sorteio. Nós vamos entrar, a gente tem o seu e-mail aqui. Se você puder confirmar para mim no chat, o e-mail que você cadastrou é o janabelo2014.1@gmail.com. A gente vai passar o seu contato, então, para o pessoal que faz toda a parte de venda dos produtos, para que, então, eles possam entrar em contato com você para te fazer o envio desse produto aí, que foi já aí pelo nosso sorteio. Então, você vai receber na sua casa um produto da nossa linha aí de pré-biótico, tá bom? Pessoal, eu queria então mais uma vez agradecer a todo mundo, agradecer a Jay pelo nosso suporte, a Karina aí pela aula brilhante. Foi muito bom poder compartilhar aí com vocês esse momento, agradecer a presença de todos. Para todo mundo que perguntou, essa aula vai ficar gravada lá no site do Avante. Em alguns dias ela deve já aparecer para vocês. E esse foi o nosso primeiro encontro. A gente vai ter ainda uma sequência de mais 4 encontros, como as meninas falaram no começo, né? Nesse módulo aí de saúde gastrointestinal. Então, a gente ainda vai ter mais 4 aulas abordando probióticos, enzimas. A gente vai falar também sobre pós-bióticos e também a apresentação do protocolo, como a Karina já deu um spoiler aí, que é esse estudo nosso que a gente fez, tá bom? Então, mais uma vez, super obrigada. Boa noite a todos, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra nos próximos. Obrigada, Ká, obrigada, Jay. Obrigada pelo convite. Beijo, pessoal. Obrigada, boa noite a todos.